Fim da primeira semana de testes coletivos em Barcelona. McLaren e Ferrari bem, Mercedes e Red Bull escondendo o jogo. Quem andou muito mal? É o tema do vídeo de hoje no Grande Prêmio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Curti, estamos aqui no Grande Prêmio para mais um vídeo. Não poderia ser outro tema de hoje, senão um balanço dessa primeira semana de temporada, de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. Os testes coletivos, uma pista que não é das mais convencionais, não é o tipo de traçado que a gente mais vai ver durante o ano. E é um clima muito frio, então nem todos os padrões vistos durante essa semana devem se repetir na temporada. Mesmo assim, a gente consegue tirar algumas primeiras conclusões. Eu separei aqui as equipes em alguns pequenos grupos, para a gente falar um pouco melhor de cada um desses grupos que eu acho que se destacam mais ou se destacam menos. Começar pelas equipes mais promissoras dessa semana de testes. Eu coloquei a Mercedes e a Red Bull no primeiro pote isoladas e explico por quê. Tanto Mercedes quanto Red Bull mostraram carros confiáveis, velozes e na maior parte do tempo ambas as equipes pareciam estar escondendo o jogo. Então dava aquela sensação de que Mercedes e Red Bull estavam com combustível até a tampa, que eles estavam com carros mais pesados, às vezes não usavam os pneus mais macios. Só no final do terceiro dia de testes que a Mercedes resolveu se mostrar para jogo. Colocou pneus mais macios, os carros pareciam mais leves. O resultado foi o Hamilton liderando o tempo na tabela dos agregados dos 3 dias com 1:19. 1:38 e o George Russell, novo companheiro de equipe dele, aparecendo na segunda colocação. A Red Bull apareceu em terceiro com o Sérgio Pérez e o Verstappen ficou na sexta colocação. Esses números por si já são meio impressionantes, porque as duas equipes não se soltaram tanto durante os 3 dias e mesmo assim colocaram os 4 nos 6 primeiros lugares. 3 nas 3 primeiras colocações. É impactante, com certeza. Mas principalmente a tabela que mais me chama a atenção é a de quilometragem. E a Mercedes e a Red Bull estão lá no top 4, sem maiores problemas. A Mercedes completou quase 400 voltas nos 3 dias, a Red Bull completou cerca de 360, também uma boa marca de ambas, mostrando que os carros são confiáveis. A Red Bull teve um pequeno probleminha, mas nada que tenha estragado a festa, um probleminha no câmbio. Em geral, são duas equipes que, na minha visão, começam o ano do mesmo jeito que terminaram 2021, do mesmo jeito que terminaram o regulamento antigo, no topo da Fórmula 1 e favoritas ao título. Mas não acho que sejam as únicas candidatas ao título. Talvez sejam as favoritas, é verdade, mas não acho que sejam as únicas candidatas. Sim, eu coloco Ferrari e McLaren no bolo da briga. Podemos estar empolgados? Podemos estar empolgados, mas se a gente não se empolgar agora, talvez fique tarde demais para isso. Então, embarque no bonde da empolgação ferrarista e McLarenista enquanto é hora. Pensando num geral, são carros promissores de ambas as equipes, tanto Ferrari quanto McLaren. São dois projetos muito ousados das duas equipes, projetos que fogem um pouco do padrão de outras equipes que foram mais na linha convencional, mais na linha de um projeto mais parecido com o conceito da Fórmula 1, que a Fórmula 1 lançou meses atrás. Ferrari e McLaren escaparam um pouco disso. Acho que a McLaren mais ainda pela comparação direta com os outros carros de motores Mercedes. Ele é um carro muito diferente. Então, assim, resta saber como essas duas equipes estavam de combustível quando fizeram as voltas mais rápidas. Mas foram dois times que enfrentaram poucos problemas, e isso é muito promissor. Andaram muito. A Ferrari foi a equipe que mais teve quilometragem, passou dos 2.000 quilômetros, 439 voltas. E a McLaren apareceu em terceiro, com 367, 1.715 quilômetros mais ou menos. É uma baita marca. Além disso, o Norris liderou o primeiro dia, o Leclerc liderou o segundo dia, o Sainz e o Ricciardo também, na maior parte do tempo, andaram no grupo da frente, andaram no primeiro pelotão. Então, mais importante do que o tempo em si, os tempos são encorajadores, mas a confiabilidade desses carros. Quando você faz um projeto muito ousado, a primeira coisa que você tem que garantir é que os carros vão aguentar. E esses dois carros parece que vão aguentar. Então, McLaren e Ferrari, por enquanto mais a Ferrari do que a McLaren, me parecem candidatas aí a entrar nesse bolo da briga. Aquela coisa que todo fã de Fórmula 1
que não torce para a equipe X ou Y, sabe? O cara que mais queria era ver 3 ou 4 equipes brigando pelo título. Eu acho possível, tá? Não vou cravar aqui que Ferrari e McLaren vão bater de frente com Mercedes e Red Bull. Acho que Mercedes e Red Bull esconderam mais o jogo, mas Ferrari e McLaren tiveram uma bela semana e podem começar a se empolgar. Acho curioso como os discursos de ambas as equipes estão muito alinhados, né? A gente viu tanto o Leclerc quanto o Norris falando de calma, cautela, os tempos não querem dizer nada, vocês estão superestimando a gente. Eu acho justo porque você tira o holofote de cima de você, pelo menos por enquanto. Mas os holofotes vão voltar, porque esses dois carros são bastante promissores. No terceiro pote, aí eu coloquei Aston Martin e AlphaTauri. Eu acho que são carros que nasceram ok, eles até estão andando, entre eles estão andando bem próximos e estão andando razoavelmente perto desses dois primeiros potes que eu coloquei, né? De Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren. Mas ambas as equipes tiveram alguns probleminhas nesses 3 dias. Tanto a Aston Martin quanto a AlphaTauri, por exemplo, terminaram o terceiro dia nos boxes. Não conseguiram andar muito nessa reta final. Isso acaba se refletindo também na tabela de quilometragem. A AlphaTauri ficou em sexto, a Aston Martin ficou em sétimo, consideravelmente abaixo desse grupo puxado pela Ferrari. Nos tempos, Vettel e Gasly ficaram em sétimo e oitavo, ou seja, foram os melhores. Na verdade, foram os dois únicos que furaram o top 10, além das 4 equipes principais do grid. Então, Aston Martin e AlphaTauri não me parecem potências, não me parecem fatores na disputa pelo título. Mas podem ser carros que, se trabalhados, vão entrar naquele primeiro grupo. Mas vão se juntar àquele segundo grupo ali, brigando talvez vez ou outra por um pódio, coisa do tipo. No quarto pote eu coloquei a Williams sozinha. Por que eu coloquei a Williams sozinha? Porque eu acho que a Williams deu ótimos sinais nessa semana de teste. Mas ela ainda é a Williams. Então, por ter essa cautela toda com a Williams, uma equipe que nos últimos anos teve temporada zerada, não conseguia sair da lanterna. Ano passado ela já termina o campeonato em oitavo, já dá uma evoluída considerável. Eu acho que o foco esse ano tem que ser brigar ali pela 7ª colocação, talvez beliscando a AlphaTauri e a Aston Martin, dependendo de como o ano role. Mas foi uma semana encorajadora para a Williams. Ficou em quinto na quilometragem, só deu 11 voltas a menos do que a Red Bull. E nos tempos não foi ruim não. O Albon ficou em 11º, o Latifi ficou em 12º. Então me parece seguro dizer que a Williams foi a 7ª melhor equipe dessa semana de testes. Se ela está na frente da Alpine, por exemplo, difícil cravar. A diferença entre as duas ano passado era muito grande. Mas a semana da Williams foi melhor que a semana da Alpine. Vamos falar então justamente da Alpine agora. Cara, a Alpine não foi bem. A Alpine não foi bem. Sabe aquela semana meio ferrada, assim, andou pouco, andou lenta. Muitos problemas para a Alpine. Não teve tempos muito rápidos. Então, a gente pega a tabela de tempos. O Alonso em 13º, o Ocon em 19º. Quilometragem, a Alpine em 8º. Ela só não está mais para trás porque as duas últimas colocadas estão gritando pelas duas últimas colocações. Mas das equipes que não são essas duas quase que estão em processo de nanicas, a Alpine foi a pior. Liga o sinal amarelo, talvez laranja já, porque o projeto da Alpine é um projeto ousado também, e a gente sabe que projetos ousados para darem errado é um estalar de dedos, então muita atenção para a Alpine. Por fim, a Haas e a Alfa Romeo estão muito complicadas. No caso da Alfa Romeo, eles sequer lançaram o carro ainda, vão lançar no domingo, então eles andaram com aquele carro camuflado, andaram médio, pararam mais do que andaram, né? Pouco tempo de pista, só 175 voltas, tempos fracos, né? O melhor tempo da Alfa Romeo na semana de testes foi do Guan Yu Zhou, que foi em 16º. O Bottas e o Kubica ficaram nas duas últimas colocações. Muito fraca a semana da Alfa Romeo, nada indica uma melhora. E a Haas, coitada, a Haas parece que melhorou tecnicamente o carro, né? O Mazepin ficou ali em 14º. Na quilometragem, ok, foi muito mal, só 160 voltas, mas o carro parece melhor que o do ano passado. Só que com a crise da guerra Rússia e Ucrânia, a situação ficou muito ruim para a Haas, porque perde o patrocínio principal, basicamente perde tudo que tem de patrocínio. Provavelmente o Mazepin deixa a equipe, a gente vai ter que ver os desdobramentos, mas a Haas vai passar por uma implosão na pior hora possível, porque ela já era a pior equipe do grid. Queria saber de vocês as impressões desse teste,
o ranking das equipes que vocês consideram mais forte. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, espalhem por aí e sigam acompanhando a programação do Grande Prêmio. Tchau!